Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. E dessa vez nós vamos ler aqui o romance de número 257 de um total de 1000 romances que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão, Literatura de Cordel. E com esse romance de número 257 nós vamos atender ao pedido de dois seguidores, o Paulo Ribeiro e a Ana Paula Santos. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que você procure aí o botão inscrever-se e deixe-nos aí a sua inscrição. Saiba que é de grande importância quando você se inscreve no canal. Quando você se inscrever no canal, não esqueça de ativar as notificações. O botão inscrever-se ou subscrever, vai depender de como aparece aí no seu computador, celular, tablet. Ele é um botãozinho vermelho aqui do YouTube. Quando você se inscrever, ative as notificações para que você possa ser notificado toda vez que a gente gravar um novo romance de literatura de cordel. E deixa o seu like, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse vídeo aqui é bom. E aí ele recomenda esse vídeo para mais e mais pessoas, beleza? Pessoal, quem nos pediu esse romance, como eu falei, foi o Paulo Ribeiro e a Ana Paula Santos, que nos pediram aí A Mulher Roubada. Nós encontramos este romance, A Mulher Roubada, e vamos ler aqui agora para todos vocês. Esse romance, A Mulher Roubada, originariamente é de autoria do Leandro Gomes de Barros. Depois foi patenteado aí pelo João Martins de Ataíde e depois pelo José Bernardo da Silva. Mas o autor original é o Leandro Gomes de Barros. Leitor, eis a minha história, não sei alguém achar boa, no princípio viram logo, se será história à toa, descreva um caso que deu-se na cidade de Lisboa. Trata de Minerva Aleiro, uma senhora casada, nascida em Panafiel, em Vila Rica criada, e na cidade do Porto foi ela lá educada. Minerva era uma mulher muito calma e caridosa, socorria os desgraçados e era muito caprichosa. Como filha era um modelo, como esposa carinhosa. Casou-se com Paulo Aleiro, homem também educado, porém vivia no mar, aonde era empregado, custava tocar em casa devido a viver vexado. O Paulo com a mulher tinha ambos consultado ele trabalhar 6 anos e juntar o ordenado e irem morar numas quintas que Minerva tinha herdado. Minerva tinha uma aia que ajudou a criar. Quando Minerva casou, ela não quis a deixar. Minerva também por si não a quis desamparar. Moravam em uma quinta quase dentro da cidade, a vizinhança dali. Todos lhe tinham amizade, ela costurava muito roupas daqueles arrebalde. Paulo trouxera de Cuba um mulato alaranjado e botou ele na horta para lá ser empregado, limpar a horta e plantar e fazer qualquer mandado. Um dia Minerva achou que o mulato era atrevido, faltou-lhe com respeito, por ela repreendido, dizendo Minerva a ele que dava parte ao marido. Chamava-se esse indivíduo Aureliano Mulato, por andar muito macio, alguns chamavam-lhe gato, esse nome para ele enquadrava como de fato. Minerva um dia o mandou à rua comprar semente de alface, couve e nabo, que era necessariamente, mas recomendou a ele a viagem muito urgente. Prontamente ele saiu, tagarelando uma loa, encontrou um estrangeiro, dizendo que estava à toa, porque era americano e não conhecia Lisboa. Pediu-lhe para levar a uma hospedaria, porque ele era estrangeiro, só podia andar com guia, o levasse em casa seria, que depois lhe pagaria. O levasse em casa séria, que depois o pagaria. Passaram pelo portão do dito Paulo de Aleiro. Minerva estava nas quintas, plantando flor no canteiro. O americano a viu, estando por trás de um pinheiro. Então exclamou consigo: oh, que mulher elegante, os olhos dela parecem o reflexo de um brilhante. É impossível que haja criatura tão galante. A boca tão encarnada, as tranças como retróis, a cintura é um anel, deve ter bonita voz, se eu pudesse ter a dita de conversarmos a sós.
Disse o mulato a Minerva e a uma hospedaria levar um americano que nada ali conhecia, e ele então prometeu que com pouco voltaria. O maldito americano não esqueceu mais Minerva, fez de seu nome uma coisa que a gente bota em conserva, um objeto de luxo que o dono bota em reserva. Fazia cálculos consigo como hei de conquistá-la, que fingimento farei para hoje visitá-la. Posso morrer cruelmente, mas um dia hei de gozá-la. Quem sabe se esta mulher não teria aparecido para eu poder pagar o que tenho cometido. Se ela for minha desgraça, sei que já estou perdido. Então chegou no hotel, foi muito bem recebido, puxou 10 libras do bolso, fingindo-se agradecido, e deu-as ao portador que ali o tinha trazido. O mulato, muito alegre, lhe disse muito obrigado, cada uma libra daquela era o mês de ordenado, por isso admirou-se de tanto lhe terem dado. Disse ele ao mulato, eu preciso lhe falar, mas a conversa é extensa, só pode ser devagar, você de noite apareça, eu tenho que lhe tratar. Eu sou o dono do navio que entrou para o estaleiro, sou dono e capitão, tenho crédito e dinheiro, farei de você feliz se não me for traiçoeiro. Às 11 horas da noite o mulato lá chegou, ele ainda a esperava, tanto que ele ficou, entrando para uma alcova, daí ele se explicou. Solicitou do mulato se Minerva era casada, então lhe disse que era, perguntou se era honrada, o mulato aí contou, aquilo é uma danada. Disse o mulato, o marido chama-se Paulo de Aleiro, tem 30 anos de idade, é musculoso e ligeiro, há 20 anos que vive na vida de marinheiro. É comandante do barco chamado Polo do Norte, o grande mestre da barca chama-se Félix Mãoforte, é até da Irmandade da Virgem da Boa Morte. Vossa mercê vá por lá, diga que foi companheiro e é amigo íntimo do dito Paulo de Aleiro, pois para falar com ela, este é o ponto certeiro. Porque nós estamos em março, ele só chega em dezembro, vossa mercê vai e lhe fala e volta cá em setembro, demore-se aqui no porto até o mês de novembro. Então formaram o projeto, ele ficou animado, deu mais de 10 libras ao tal, por ter muito bem o informado, e disse se conseguir, dou-lhe um dinheiro avultado. No outro dia, às 10 horas, foi só não quis companheiro, então chegou no portão, perguntou a um porteiro se aquela era a propriedade de Paulo de Aleiro. Respondeu então que era, disse queria empregado, indagou se a mulher dele tinha em Lisboa ficado, ficou disse o tal sujeito e está ali no sobrado. O sujeito era um mulato, mas estava todo fingido, de formas que esta conversa Minerva já tinha ouvido, como bem ele dizer que era amigo do marido. Faz favor dizer a ela que desejo lhe falar, já que não encontrei Paulo, com quem gosto de troçar, desejo conhecer ela que quero cumprimentar. Minerva quis lhe mandar dizer que estava ocupada, sem lhe dar demonstração de gênio mal educada, queria que se dissesse que ela era delicada. O mulato deu o recado, ela disse mande entrar, tinha aí um vizinho que lhe viera visitar, ela foi para uma sala e mandou-se sentar. Bom dia, disse o recente, tem o mesmo cavaleiro? Perguntou ele à senhora, é a esposa do Aleiro, o meu amigo distinto é muito bom companheiro. Sou eu, uma sua criada, estou-lhe muito obrigado, dizia o facinoroso, tremendo no fraseado, há 6 meses que disseram que Paulo estava casado. Minerva, interrogando como se chama o senhor, respondeu-lhe o meu nome é Pequim de Vartelor. Eu fui colega de Paulo, fomos de um só professor. Soube que morava aqui, embora que ele não está, eu só vim ver a senhora, já que ele anda por lá. Quando ele voltar, lhe diga que Pequim andou por cá. O maldoso estudou bem e depois de lhe ter dito honestidade e pudor, disse a si mesmo perdido, esta aqui pode morrer, mas não é falsa ao marido. Ergueu-se e disse Minerva, licença que vou entrando, tenho um navio no dique e deixei-o consertando, só vim cá cumprimentá-la e ia se retirando. Obrigada, disse ela, por se ter incomodado, incômodo nenhum senhora, precisando de um criado, estou sempre às suas ordens para servi-la de agrado.
E lhe apertando a mão, se despediu e saiu. Minerva rapidamente uma tristeza sentiu, uma lágrima de sangue sobre o seu colo caiu. Minerva exclamou: é sangue, já perturbando o sentido. O que acontecerá a mim ou a meu marido? Isso será um sinal que Paulo tenha morrido. O miserável saiu, de tudo contrariado, dizendo consigo mesmo: meu plano foi todo errado. Se o marido dela vir, fica mais atrapalhado. Chamou o mulato e disse: deposita em sua mão o cargo mais melindroso, de mais consideração. Você ganha o que exigir, se sair bem na missão. Eu tenho 36 anos, tenho um grande capital, tenho 6 milhões em Londres, posto no Banco Real, 3 em França, 10 na Grécia, 4 aqui em Portugal. E disse: tome 6.000 libras, para o que houver precisão, seja sagaz e ativo, tome muita precaução, não confie este segredo nem ao próprio seu irmão. Eu parto de hoje a 2 dias daqui para a Noruega, por lá eu posso saber aonde Paulo navega, e enquanto não matá-lo, meu espírito não sossega. Na Noruega então soube que Paulo foi para o norte, estava encalhado no gelo, já em perigo de morte. Disse Pequim: essa nova vem me melhorar a sorte. E seguiu em busca dele, achou-o quase perdido, estava preso no gelo, já muito desprevenido, se não matasse algum peixe, talvez tivesse morrido. Paulo, quando viu Pequim, não pôde ter alegria, e olhando mais de perto, todo o corpo lhe tremia. O traidor, quando fitou, como criança sorria. Pequim sabia falar hebraico, alemão, inglês, italiano e espanhol, divinamente francês, tanto que Paulo julgou que ele fosse português. Quando ele viu Paulo, disse: Deus o guarde, cavaleiro, estava longe daqui, encontrei um companheiro, me disse que estava aqui, encalhado, um marinheiro. Se lhe falta alguma coisa, eu venho bem prevenido, trago víveres para um ano, já vê que estou bem munido, passo 6 meses aqui, o senhor está bem servido. Pequim disse ao paioleiro que descesse ao porão e prevenisse a cozinha daquela tripulação, mandou botar o jantar e convidou o Paulo então. Pequim mandou à despensa ver o vinho especial. Paulo conheceu o vinho, que era de Portugal, disse: este aqui foi feito em minha terra natal. Pequim afirmou: foi mesmo, eu passando lá comprei. Saltou lá, perguntou Paulo, disse Pequim: não saltei. A viagem foi urgente, por isso não demorei. Pequim perguntou a Paulo o nome do cavaleiro, então o rapaz lhe disse: Paulo de Sales de Aleiro. Disse Pequim: eu me chamo Paulino de Sá Aveiro. Depois de 1 mês e 10 dias, disse Pequim: estou doente, desta sei que não escapo, conheço perfeitamente, com esta minha moléstia nunca escapou um parente. Paulo ficou muito aflito quando o ouviu gemer, chamou Paulo assim lhe disse: não posso mais escrever, nem nova de minha morte, minha mulher há de ter. Ô Minervina querida, a morte me faz privar, os reveses da fortuna me proíbem de gozar, o que julguei a princípio longos anos de frutar. Tu eras um objeto de mais gosto para mim, mas a mão da providência julgou o contrário assim, baixou no céu um decreto para a morte dar-me fim. Só Deus não admirava, vendo este monstro exclamar: pobre de Paulo inocente, sem nunca desconfiar, não sabia que era uma trama que o traidor lhe ia armar. Disse a Paulo: escreva aqui uma carta à minha mulher, e quando eu morrer remeta ao lugar que ela estiver, embora que exija dela a quantia que quiser. O leitor veja Pequim, que ideia concebeu, a letra do próprio Paulo, da forma que ele escreveu, indo às mãos de Minerva, era de crer que morreu. Na carta vinha o seguinte: adeus, esposa querida, chegaram-me os últimos momentos da minha vida, então escrevo-te esta carta por lembrança e despedida. O portador desta mesma leva a minha embarcação, promete, se não morrer, entregá-la ao meu patrão, como também esta carta entregar em tua mão. Tenho um pedido a fazer-te: se acaso quiser casar, procure um homem distinto que possa estado lhe dar. Eu preferia Pequim, um amigo que tenho no mar. Pequim dizia consigo: está tudo bem dirigido, encaminhei a ideia e serei bem sucedido. Minerva conheceu bem
a letra do seu marido. Eu matando Paulo aqui, dizia mesmo consigo, levo a carta e dou a ela, até aí não há perigo, e então poderá crer que Paulo era meu amigo. 2 ou 3 dias depois, Pequim contava melhor, então combinou com Paulo, no fim do mês ir embora, disse a Paulo que a carta já tinha botado fora. Então havia uma ilha que de bordo avistava uma grande cordilheira que na praia se elevava, viam-se ali arvoredos quando a neve ali passava. Disse Pequim, ora Paulo, nós vamos no fim do mês, tem aquela ilha ali, ninguém foi nela uma vez, vamos ver se a gente atira em algum cabrito montês. Pequim conhecia a ilha e já tinha projetado, num rio que havia nela, Paulo ficar sepultado, matar a tripulação, depois voltar descansado. Paulo seguia na frente, na margem do rio passou, Pequim vinha atrás dele, bem na costa lhe atirou, ele caiu dentro d'água, a correnteza levou. Pequim dizia consigo, agora principiei, a obra está em caminho, não sei quando acabarei, o que havia mais custoso eu já desembaracei. Voltou ao navio de Paulo, disse que Paulo dizia que a tripulação jantasse, que ele lá mesmo dormia, estava enfadado da caça, voltava no outro dia. Achou tudo descuidado, se dirigiu à cozinha, no instante envenenou toda a comida que tinha, voltou dizendo consigo, caçada lorde esta minha. De 22 marinheiros, somente um escapou, por ser muito experiente, por isso foi que ficou. Desconfiado do caso, foi se deitar, não jantou. Quando viu a mortandade que no barco tinha havido, disse consigo fui feliz, daquilo não ter comido, já sei com toda certeza que Paulo foi consumido. O marinheiro exclamava, morto foi meu comandante, foi aquele traidor, liquidou no instante, jurou que se não morresse, levava a questão avante. Olhou para o lado aonde o barco de Pequim estava, este já tinha saído, ele entre si murmurava, pensando sem acertar como ele se vingava. Pensava o velho grumete como havia de escapar naquele lugar estranho, quem o podia livrar, outra embarcação ali era custoso encontrar. Determinou ir para a ilha a fim de ver se escapava e para ver se alguma caça ou algum peixe ali achava, pedindo a Deus que mostrasse qualquer barco que passava. Tomou um bote e saiu, como um ente sem sentido, de manhã estava chorando, ouviu um grande gemido, quando foi ver a Paulo, que ainda não tinha morrido. Pequim veio ver de manhã se tinha alguém escapado, achou o barco deserto, tudo tinha se acabado, sorriu um sorriso triste, que sempre tem um tom malvado. Mandou levantar o ferro sem quase fazer manobra, dando uma livre expansão no seu instinto de cobra, dizendo estou muito perto de concluir minha obra. Porém Deus é grande e justo, auxilia o desgraçado, mostra sempre ao inocente o que esconde o malvado, Deus acompanha o projeto do mal intencionado. Então Pequim calculou que o projeto mais real era levar o navio a um porto principal, de lá remeter a carta com destino a Portugal. O leitor já leu a carta que ele mandou escrever, a carta escrita por Paulo foi para Minerva crer, pois a letra do marido havia de a conhecer. Formou todos os seus cálculos, porém a ideia mais fina foi dizer que a mulher se chamava Minervina, depois raspando 3 letras, dizendo o nome, combina. O nome de Minervina remedou e fez Minerva, de Paulino formou Paulo e diz está pronta a serva, só faltam as cartas seguirem, com pouco correio as leva. Era uma tarde de abril, soprava um vento ligeiro, o espaço estava lindo, não tinha um só nevoeiro, quando da casa de Paulo se aproximou um carteiro. Minerva foi-lhe ao encontro e em completo desespero perguntou muito vexada, que nova traz, cavaleiro? São 2 cartas de luto para Minerva de Aleiro. Minerva abriu uma carta e logo empalideceu, era uma carta de pêsames que Pequim lhe remeteu, dizendo que o seu marido em setembro faleceu. No estreito de Berim, tocou a embarcação, estava preso no gelo, perdeu a tripulação, depois deu nele uma febre e não pôde ter salvação. E eu passando por lá, vi uma bandeiriçada, chegando lá encontrei, com febre muito alterada, dei-lhe os remédios que tinha e não pude alcançar nada.
Depois de 8 ou 10 dias chegou outro companheiro, o americano Pequim, seu amigo verdadeiro, tanto que quase enlouquece devido a Paulo de Aleiro. O leitor veja que trama tinha armado este malvado, sendo suas as duas cartas como tão bem idealizado, para Minerva enganar-se, como tinha projetado. Mande na Ilha Madeira procurar a certidão, como também lá deixei. Mandei na Ilha Madeira procurar a certidão, como também lá deixei, papéis e embarcação. No mais sou o seu criado, Cristóvão Carlos Galvão. Abriu então a outra carta, viu que o Paulo escreveu, pois a letra do marido, é certo que conheceu, tinha sido um plano certo que o traidor concebeu. Então Minerva dizia, ó vida sem esperança, perdi meus pais tão pequena, casei-me quase criança, ficar viúva tão moça, uma alma assim não descansa. Margarida, sua aia, em soluço se afogava, o mulato ocultamente, sorrindo se conservava, constando com as 10.000 libras que o novo patrão lhe dava. Minerva fitou o céu, exclamando ao meu senhor, Deus é homem verdadeiro, meu pai é meu protetor, orai por essa infeliz, meu Jesus, por vosso amor. E vós, ó Virgem Maria, bem sabeis quanto é a pena, pois na morte do teu filho passaste morrendo a cena, dai-me o conforto que deste a contrita Madalena. Depois de 8 ou 10 dias foi dispensado o mulato dessa Minerva da Horta. Disse Minerva da Horta, eu sozinha mesmo trato. Ele dizia consigo, eu dou-te lição de gato. Depois de 1 ou 2 meses o Pequim apareceu, foi à casa de Minerva e ela não o recebeu, porque quando ouviu ele falar, o coração lhe tremeu. O traidor não sabia que meio havia de achar, a força era impossível, tinha a lei para empatar, pensava de dia à noite que meio podia empregar. Ele escreveu a Minerva, falando do ocorrido, dizendo eu fui o maior amigo do seu marido, e tem uma carta dele que fala nesse sentido. Desejava a sua mão, visto-lhe ter amizade, pois desejava fazer a sua felicidade. Sou moço rico e solteiro, devo ter prosperidade. Minerva mandou dizer-lhe que ficava agradecida dele ter esta lembrança em fazer dela escolhida. Já tinha jurado a Deus desprezar tudo na vida. Pequim falou a uma freira lhe pedindo que fizesse como que Minerva o amasse e a ela mesmo dissesse, podia pedir a ele a quantia que quisesse. Então a freira lhe disse que sabia uma oração que rezada abrandaria a qualquer um coração, ainda sendo de fera, quanto mais quem é cristão. A freira foi a Minerva com um recado fingido, há 3 noites que eu sonho com a alma do marido, que manda dizer por mim que não falte seu pedido. Pequim tinha dito à freira tudo o que havia passado, só não lhe contou o modo que Paulo foi assassinado, mas o resto do segredo lhe havia revelado. Minerva disse à trama que esta freira quer armar, mas o segredo da carta, onde ela podia achar, e disse à freira nem Deus pode obrigar-me a casar. A velha voltou e disse, eu não pude fazer nada, a viúva é uma fera, não há quem tome chegada, ouve falar no marido, chora como uma danada. Pequim suspirando disse, foi debalde o meu falar, a freira disse eu vou ver, se a posso narcotizar, disse Pequim ao meio, porque a posso pilhar. Foi a bordo e preveniu a toda a tripulação, dizendo hoje não sai ninguém dessa embarcação, saiu com 6 marinheiros que tinha à disposição. Foi aonde estava a freira, disse ela eu preparei, levei o líquido daqui, que com o químico arrumei, achei ela descuidada, no bule do chá botei. Aí Pequim disse à freira, existe aqui um mulato que foi empregado dela, o Aureliano Gato, conhece todo o segredo. A freira disse, eu mato. Chamou o mulato e deu-lhe o veneno, ele bebeu. Com 10 minutos depois, na sala ele morreu. Disse a freira, a hora própria, ele já adormeceu. Levaram uma chave falsa, com ela abriram o portão, abriram a porta da frente, passaram pelo salão. Estava Minerva e a aia dormindo ao pé do fogão. Então trazia um berço da forma de uma liteira e disse siga com ela. E aí matou a freira, deixou-a sobre o sofá, disse fica alcoviteira.
Quando Minerva acordou, estava no leito importante, num camarote soberbo, um objeto galante, nas borlotas das cortinas, em cada uma brilhante. Assim que Minerva olhou e viu Pequim ao seu lado, exclamou: o que foi isso? Deus terá me castigado. Onde estou? Que casa é esta? Ó Deus, olhai meu pecado. Pequim, na beira do leito, se ajoelhou soluçando: perdão, perdão, minha bela, exclamou se lastimando, perdoa este infeliz que aqui está te adorando. Então perguntou Minerva: como foi que vim aqui? Será por acaso um sonho? Não é, pois eu não dormi. Por caridade me diga, quem és tu que estás aí? Sou eu, respondeu Pequim, aquele que te escreveu, que assistiu teu marido no dia que faleceu. Ela aí deu uma síncope, fechou os olhos, gemeu. Pequim foi ver chocolate, pediu para ela aceitar. Minerva aí calculou que era feio recusar. Pequim deixou-a sozinha para não a perturbar. Minerva com Margarida estava em uma conversa, sem saber por qual meio lhe fizeram aquela peça. Então Margarida disse: ele a senhora confessa. Finja-lhe ter amizade, exige uma condição de lhe respeitar a honra enquanto não dar-lhe a mão. Só assim nós poderemos sair desta embarcação. Chegou Pequim muito alegre, Minerva o cumprimentou. Pequim ficou tão contente que de alegre não falou, fitando os olhos em Minerva, como uma estátua ficou. Disse Minerva: o senhor pode um favor me fazer, não sendo para deixar-te, o mais fácil é obter, ainda se fosse meu sangue que desejasse beber. O senhor trouxe-me aqui, me diga qual a intenção. Isto perguntou Minerva na maior perturbação. Então respondeu Pequim: meu desejo é dar-lhe a mão. Pois bem, respondeu Minerva, visto querer esposar, quero pedir ao senhor que queira me respeitar, só me considero sua no dia que me casar. Pois não, respondeu Pequim, você está sem direito. Com esta resolução eu fico mais satisfeito, já conheci que a senhora exige muito respeito. Disse Pequim a Minerva: pode escolher o país aonde quer se casar, hoje me julgo feliz. Disse Minerva: por mim, dou preferência a Paris. Pequim, ficando contente, revelou todo o passado, o mulato que a freira tinha o envenenado. Disse que a freira foi morta por mão de um seu empregado. Descobriu mais pela forma que a tinha narcotizado, condenando sua freira, dizendo a ter enganado, e levantando mais outro da freira um falso recado. Minerva pediu a ele que passasse por Cadi, que ela queria pagar uma promessa em Madrid, para rever uma igreja de uma santa que havia ali. Disse Pequim: não há dúvida, é perto, posso passar, demoro lá uns 2 dias, dou tempo a você chegar, agora lembrou-me até, tenho um negócio a tratar. Chegaram então a Cadi, Minerva lhe quis chamar, pois assim era mais fácil, Pequim não desconfiar. Disse ele: vai meu criado, não tenho que recear. Alugou o melhor carro que no ponto apareceu, 1000 contos de réis em joias, a Minerva Pequim deu. Perguntou ele a Minerva: aceitas um braço meu? Aceito, respondeu ela, sentindo na alma o assombro. Minerva quase cai morta, dando mais pequeno tombo. Ele, com muito respeito, pôs-lhe a mão sobre o ombro. Saíram e Bulafé também os acompanhou. Ele se arrependeu tarde e aí desconfiou. Ele sabia o que fez, o remorso o acusou. Chamou um criado velho e lhe disse: você vá a Madrid, não perca tempo, veja o que se passa por lá. Se houver coisa contra mim, telegrafe para cá. Ele, chegando em Madrid, logo ao entrar na cidade, Minerva se dirigiu à primeira autoridade, fez ciente ao comissário da sua infelicidade. O comandante dali era um homem justiceiro, prendeu no mesmo momento o criado e o bolieiro, telegrafou para Cadi que prendesse o traiçoeiro. Porém o criado velho de tudo tinha sabido, telegrafou a Pequim, patrão negócio perdido, telegrafou no outro nome para não ser conhecido. Pequim, com esta notícia, conheceu a perdição, abriu o ferro da barca que estava de prontidão, vendo a hora que a justiça podia lançar-lhe a mão. Bulafé descobriu tudo quando foi ao tribunal. Minerva tomou o trem e regressou a Portugal, ficando ali aos cuidados da força policial. Pequim pensava em Minerva, rugia como leão, dizendo: antes perdesse a minha tripulação, até mesmo a própria barca fosse de encontro ao tufão.
Vamos tratar sobre Paulo quando o tiro recebeu, caindo dentro do rio, na correnteza desceu, depois pegou-se em um pau, segurou-se e não morreu. Quando foi no outro dia, o marinheiro o achou, Paulo estava quase morto, o marinheiro o salvou, pôde-lhe extrair a bala, depois a ferida sarou. Não sabia por que forma tinha sido essa traição, Paulo não tinha inimigo, disse o marinheiro então, foi a mulher, não foi mais nada, que causou esta questão. Minha mulher, disse Paulo, não creio que me traísse, respeitava as minhas cinzas, ainda que não existisse, não creio que ainda forte, por castigo, permitisse. Estavam ali há 2 anos, comendo cabra montês, um dia estavam sentados, se maldizendo talvez, quando viram uma bandeira de um iate português. Paulo pedindo socorro, veio um bote os buscar, Paulo soluçava tanto que não podia contar, depois de 5 ou 6 horas foi quando pôde falar. Afinal levaram Paulo à sua terra natal, com 6 meses de viagem, chegou ele em Portugal, jurou não fazer a barba antes de ver seu rival. Paulo saltou e foi logo para a sua habitação, eram 3 horas da tarde, quando bateu no portão, Margarida quando viu, gritou logo, é um ladrão. Ladrão que, Margarida? Paulo aflito respondeu, não sou Paulo de Aleiro, Margarida enfureceu, dizendo meu amo não, esse há 2 anos morreu. E chamou pela polícia, deram-lhe voz de prisão, disse Paulo, diga a Minerva, que chegue aqui no portão, Minerva de longe vendo, confirmou é um ladrão. Minerva, coitada, vendo o que tinha acontecido, devido à carta de Paulo que já tinha recebido, não podia vir-lhe à mente que aquele fosse seu marido. Quando Paulo ouviu Minerva, deu-lhe uma síncope caiu, soltou um grito tão grande que a mulher do quarto ouviu, exclamando, oh, que desgraça, minha mulher me traiu. Nada mais disse a polícia e seguiu para a prisão, dando-lhe muitas vertigens daquela perturbação. Estava da cor de tinta o sangue do coração. No outro dia, às 10 horas, Paulo foi interrogado, porém nada respondeu do que lhe foi perguntado. Nisto chega o marinheiro que a Paulo tinha salvado. Senhor comandante está preso? Perguntou o marinheiro. O juiz lhe perguntou, conhece o prisioneiro? Conheço, disse o grumente, pois não é Paulo de Aleiro. Paulo não, disse o juiz, Paulo faleceu no norte, não, senhor, respondeu Paulo, o poder de Deus é forte. A mulher mandou matar-me, mas Deus revogou minha sorte. Mas quem é sua mulher? Interrogou o juiz. Não é Minerva de Aleiro, o ente mais infeliz? Interroga este argumento que sabe tudo, ele diz. Então Grumete disse tudo o que tinha se dado, deu os sinais de Pequim, mas com o nome mudado. O jovem disse, senhor Paulo, você está mal informado. Doutor, eu não sou criança, respondeu Paulo de Aleiro, minha mulher me traiu com aquele traiçoeiro, e para melhor provar, fez-me até prisioneiro. Vá chamar a dona Minerva, disse o juiz a um soldado, disse Paulo antes eu quero ser agora degolado, do que olhar a mulher porque eu sou ultrajado. Dou-lhe a metade dos bens se o senhor me dispensar, obrigar-me a ver Minerva é mais do que me matar. De súbito chegou Minerva, Paulo não pôde falar. Quando Minerva chegou, que conheceu o marido, pensou logo na ingratidão que já tinha cometido, devido à barba de Paulo, que há muito tinha crescido. Caiu-lhe aos pés de joelho e lhe pediu por caridade que lhe cuidasse seus dias, ainda com rigoridade, dizendo creia por Deus, não conheciam até a tarde. Mulher, exclamava Paulo, ainda não está consolada de mandar tirar minha vida por meio de uma cilada, mostrou-lhe a ferida do tiro, que ainda não estava sarada. Te iludiste com o malvado, projetando me ofender, eu para ti já morri, nada mais tenho a dizer, ainda cheguei inocente tu mandaste me prender. Minerva exclamou, ó Paulo, não me levante este falso, eu estava em condições de um réu no cadafalso, Deus vendo minha inocência, livrou-me deste embaraço. Aí ela puxou as cartas que do correio recebeu, entregou na mão de Paulo, ele abriu a carta e leu. Minerva aí perguntou-lhe, não foi você que escreveu? Paulo, ao ler tais cartas, deu-lhe uma sufocação, foi exato, disse Paulo, escrevi com minhas mãos, aí contou a miúdo como se fez a traição. Ó Minerva, me perdoa a minha grande maldade, tive razão de cismar, visto que deu-se ontem à tarde, eu ainda hei de vingar-me daquele infeliz covarde. Paulo comprou um iate, então lançou-se no mar,
Disse a Minerva: você, por mim não tem de esperar. Vou por todo mundo afora, até Pequim encontrar. Escolheu 10 marinheiros e largou-se ao oceano. Levaram água e comida para passar mais de um ano. Foi o destino mais forte que se viu no corpo humano. Andaram mais de 2 dias sem poder Pequim achar. Uma noite muito escura virou um farol no mar, e Paulo apagou dele para se certificar. E Pequim disse: Grumete, eu conheço o farol dele, navio ancorado ali, ou é pirata ou é ele. Disse Paulo: se preparem, vamos fazer fogo nele. Disse o velho marinheiro: faça-se averiguação, pode ser algum navio de outra qualquer nação. Disse Paulo: se for ele, eu quero pegar a mão. Com menos de 2 horas, tudo ali se convenceu. Paulo aproximou-se dele, que era Pequim conheceu. Ele deu fé que era Paulo, abriu ferro e correu. Paulo seguiu atrás dele como um leão furioso, como um cão com hidrofobia, desesperado e raivoso, e 6 dias de viagem Paulo não teve repouso. Correram 26 dias pelo mar desconhecido, passaram em cabos estreitos, onde ninguém tinha ido. Disse Paulo: eu me vingo, ou no mar sou consumido. Um dia pelas 10 horas, Pequim aí desgraçou-se, o barco ia tão rápido, bateu numa pedra e furou-se, não tinha mais o que fazer, Pequim aí encontrou-se. Miserável, exclamou Paulo, estás agora em meu poder, aqui mesmo eu não te mato, pois Minerva hás de ver, numa praça em Portugal, hás de uma forca morrer. Ele nada disse a Paulo, perdeu de tudo a ação, espumava pela boca, que parecia um leão. Paulo botou-o nos ferros e o levou para o porão. Chegou preso em Portugal e quando desembarcou, a justiça veio ver, Minerva se apresentou. Assim que ele viu Minerva, caiu no chão e exclamou: ainda preso e quase morto, nessa desgraça em que estou, tenho o prazer de olhar esta que me enfeitiçou. Acenou-lhe com a mão, neste momento expirou. Paulo aí sim fez a barba, apagou a tripulação, largou a vida do mar, descansou o coração, foi viver com a mulher na antiga habitação. No enterro de Pequim foi no bolso dele achado o papel de um testamento muito bem documentado, feito por tabeliãs e por Pequim assinado. Achou-se o teor seguinte: eu Pequim, homem solteiro, com 36 anos justo, constituo meu herdeiro, de todos os meus possuídos, Dona Minerva de Aleiro. Ainda mesmo que seja assassinado por ela, declaro hoje e assino, todos os meus bens serão dela, Dona Minerva de Aleiro tem todo o direito nela. Sou livre e desimpedido, capitalista solteiro, não tenho pai nem irmão, nem quem seja meu herdeiro. Acharam as letras no banco onde ele tinha dinheiro. Encontrou-se outro papel onde Pequim exclamou a exclamação que fez quando Encontrou-se outro papel onde Pequim escreveu a exclamação que fez quando Minerva perdeu, amaldiçoou o dia e a hora que nasceu. Minerva, anjo querido, doce e feliz companhia, flor das flores, anjo dos anjos, se eu tornasse a ver-te um dia, ainda tu me matando, a morte eu não sentia. Sentia, eu me considero, barco sem vela e sem norte, morrendo em tua presença, não julgo ruim a sorte, vendo tua linda imagem na hora da minha morte. De que servem os milhões que tenho de contos de réis, não possuindo uma joia de valor como tu és? Antes eu pedisse esmola, comendo os pães aos teus pés. O cão que tinhas na horta era mais feliz do que eu, pois tu sorrindo passava-lhe a mão pelo lombo seu, que glória que encanto doce aquele cão recebeu. Sou um pobre desgraçado, da sorte desprotegido, amei e não fui amado, quis tanto e não fui querido, dinheiro não é fortuna, se eu fosse eu era servido. Com todo desprezo seu, não maldigo o nome dela, antes perco a divindade, antes peço a divindade que não desampare ela, é muito raro encontrar-se outra mulher como aquela. Esteve em meu poder 6 meses com toda a dignidade, seu caráter para mim tinha toda a autoridade, eu era o vassalo dela, ela a real majestade. Ô Minerva, anjo ditoso, quão bela e tão bela e linda tu és, eu sou como um cão leproso nas agonias cruéis, suplica amor ao dono, o dono mete-lhe os pés. Eu morrendo o que possuo, ficarás em nome teu, te peço por tua honra, aceita tudo que é meu, quero que goze meus bens, um mais feliz do que eu.
Deus queira guiar-te os passos lá por onde tu andares, eu carpirei o destino aqui nas ondas dos mares, onde faltar-me alegria, onde sobra meus pesares. Onde o silêncio me traz recordações dolorosas, momentos que me julgava ser a alma mais ditosa, porque olhava um momento tua imagem melindrosa. Pois eu nunca tinha visto uns olhos como estes teus, olhar de um fluido atrevido que cativaram os meus, de cada vez que olhava, via um sorriso de Deus. Não queremos nada dele, disse Paulo à mulher, todo o testamento dele fique para quem quiser, nós não queremos tocar em nada que ele tiver. Disse o juiz, nesse caso, se lembre da caridade, mande tirar o dinheiro e comprar a propriedade, para remir a pobreza e criar a orfandade. Levar a procuração, Minerva então assinou, fez presente a caridade, nele também não tocou, deu aos seus desamparados, amparou os desgraçados com o dinheiro que ficou.